Irmãos, graça e paz. A maneira como você enxerga o mundo, a maneira como você faz a leitura de todas as coisas, a razão por que você dá importância a certas coisas e outras não, tudo isso, irmãos, tudo isso mesmo, é por causa da sua cosmovisão. Cosmovisão seria, de uma forma bem simples, a tua visão global sobre tudo. A visão global sobre tudo que você crê, que você tem, tuas preferências, tuas escolhas. Todo mundo tem uma cosmovisão. Independente das pessoas saberem o significado dessa palavra, independentemente das pessoas terem ouvido essa palavra alguma vez na vida, todo mundo tem uma cosmovisão. O problema não é saber que todo mundo tem uma cosmovisão. A grande questão é saber qual é a cosmovisão correta. E como é que nós poderíamos avaliar qual é uma cosmovisão correta? Quando nós observamos os frutos dessa cosmovisão. Por exemplo, uma pessoa que crê piamente nisso, que os fins justificam os meios, ou seja, se ela quer determinada coisa, ela deve conseguir, ela deve lutar, independente se ela vai prejudicar alguém ou não. Ou seja, se ela tem essa cosmovisão, a grande questão é, quais são os frutos dessa cosmovisão? Ela pode até dizer, êxito. Sim, êxito da parte de quem? Da parte dela. Em detrimento de prejuízos de outros, de prejuízo da criação de Deus. Então a gente pergunta da seguinte forma, será que essa cosmovisão, que diz que tudo é lícito, que diz que o que importa são os meios, o que importa são os fins, melhor dizendo, e não os meios, qualquer meio é válido desde que eu consiga ter o meu êxito, uma cosmovisão que só pensa em si. Será que essa cosmovisão é correta? Será que ela traz benefícios de uma forma global? Então nós temos sim evidências, nós temos sim meios de avaliar se tal cosmovisão ela é boa ou não, certo? Outro exemplo que nós poderíamos citar, uma cosmovisão que só pensa em si, uma cosmovisão que não reconhece a grandiosidade de um ser, uma cosmovisão que não reconhece a grandiosidade desse ser em dar-nos as coisas, uma cosmovisão que acha que tudo é produzido por nós mesmos. Será que essa cosmovisão ela se sustenta? Não, ela não se sustenta. Por quê? Porque o ser humano ele é pequeno. O ser humano ele é limitado por circunstâncias. O ser humano ele é limitado por coisas que vão além dele, melhor dizendo. Coisas que não estão sob seu alcance. Então a cosmovisão que parte desse pressuposto de que o homem por si só, ele é capaz de escolher, ele é capaz de determinar, ele é capaz de dirigir sua vida, ela falha miseravelmente na sua própria estrutura. Então, irmãos, o que seria uma cosmovisão correta? Uma cosmovisão que, primeiro, que percebe a existência de um Criador. Uma cosmovisão, primeiro, que percebe a existência de um ser superior em relação a ele mesmo. Uma cosmovisão também que, percebendo essa existência desse ser superior, percebe o quê? Que essas pessoas que estão debaixo desse ser superior não podem fazer o que elas querem fazer. Por quê? Porque elas, por possuírem esse ser superior, elas vão prestar contas a esse ser superior de tudo aquilo que elas fizerem, de tudo aquilo que elas trabalharem para ter. Então, nessa perspectiva, os fins não justificam os meios. Não justificam o meio. Certo? Por quê? Porque as pessoas perceberão que os meios têm que serem corretos para que os fins sejam corretos. Então, irmãos, a cosmovisão cristã é aquela que nos mostra, que nos aponta a existência de um Criador, de um Deus Todo-Poderoso, mas também é aquela que nos indica os meios pelos quais devemos ter aquilo que nós desejamos. Então observa, se alguém quer ter alguma coisa, o que é que a Escritura diz? Trabalho. Trabalho.
Se alguém quer ter um relacionamento correto, o que é que a Escritura diz? Que só se deve se relacionar no Senhor. Então observa, a Escritura estabelece parâmetros, não só para essas duas coisas, mas para todas as coisas. Entende? Então todas as vezes que nós não seguimos os pressupostos da Escritura, a gente quebra a cara. Independente se as pessoas crerem ou não crerem em Deus, elas podem ter várias cosmovisões, mas só há uma cosmovisão. Só há uma cosmovisão verdadeira, só há uma cosmovisão real. É justamente a cosmovisão teonômica. Quer dizer isso? A cosmovisão que tem Deus como seu alvo e o nomos, a lei de Deus, como meio de agradar e de se chegar a esse Deus. Certo? Então que Deus nos abençoe. Que Deus nos proteja de todo mal e que Deus nos dê consciência das coisas. A Ele toda a glória, pelos séculos dos séculos. Amém.